Olá pessoal das turmas de terceiro ano, né? Nós iremos fazer aqui a resolução do exercício aí da página 13, né? Do livro de matemática de vocês. Esse conteúdo já foi estudado, né? Pelo pessoal do Instituto Federal, né? O pessoal, os meninos são residentes, né, do curso de graduação do Instituto Federal. Eles explicaram sobre esse assunto, né, que é a distância entre dois pontos, e nós iremos agora resolver algumas questões relacionadas a esse assunto, né? Aí na página 13, vamos resolver aí essa questão 14. Iremos resolver apenas até a letra F, né? As outras G, H e I a gente não vai resolver, tá bom? Então a gente vai resolver essa questão 14, que diz assim: determina a distância entre os pontos dados. Então ele deu esse ponto aqui, né? Questão 14. Ele deu esses pontos aqui. O ponto A é 5 e 2. E o ponto B é 1 e 3. Certo? Né? Então vamos aqui. Então ele pede que a gente resolva aí essa questão, né? Como foi dito já para vocês na aula, na explicação da matéria, que nós temos aí uma fórmula para resolver isso. Calcular distâncias, né, entre dois pontos. Então, qual é essa fórmula? Essa daqui, ó. Distância do ponto A ao ponto B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, né? Então nós temos essa fórmula aí para que a gente possa resolver essa questão, né? Agora nós iremos apenas substituir esses valores, certo? Então nós temos aqui, olha, a distância de A a B é igual a raiz quadrada de... Qual é o valor de xa? Ou seja, aliás, de xb? Ou seja, é aquele valor que se encontra aqui, ó. Aqui é x do ponto B, não é isso? Então é 1. Menos x do ponto A. Quem é x do ponto A? Tá aqui, ó, 5 ao quadrado. Mais y do ponto B. Tá aqui, ó. Aqui não é x, aqui não é y. O primeiro valor não se refere a x, o segundo valor não se refere a y. Então aqui é o y do ponto B, que no caso é 3. Menos, agora y do ponto A. Quem é y do ponto A? Tá aqui, ó. Aqui é x e aqui é y. Então o y é 2 ao quadrado. Lembrem-se sempre que o primeiro valor aqui se refere ao eixo do x, o segundo ao y, a mesma coisa do outro ponto, certo? Então vamos aqui, distância de A a B é igual a raiz quadrada de, vamos lá, resolver isso aqui, ó, 1 menos 5, né? Olha, você está vendo que 1 é positivo, 5 é negativo. Então aí a gente vai subtrair aqui, né? Vamos fazer, vamos retirar aqui, né? Ou seja, é a mesma coisa que você tem R$1 e está devendo 5. Você pagou R$1. Ficou devendo quanto? Ficou devendo 4, né? Então fica negativo, ó. Menos 4 ao quadrado. Mais a mesma coisa você vai fazer desse outro. Agora você tem 3 menos 2. Positivo, negativo. Então você vai pegar, olha, 3 menos 2, o maior é positivo. Então ele vai ficar positivo. Então vai ficar 1. Aqui não há necessidade de eu colocar entre parênteses, né? Porque ele é positivo, mas se você quiser, tudo bem, não tem problema, certo? Você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar assim, ó. Mas se você quiser deixar ele fora do parênteses, já pode, porque ele é positivo. E aqui também é positivo, então, ok? Mas vamos deixar assim. Então, distância de A a B é igual a raiz quadrada de
Quanto é menos 4 ao quadrado? Pessoal, lembre-se sempre, você tem um valor que é negativo, elevado a qualquer número positivo, esse resultado vai ser positivo. Ó, aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó, que menos 4 vezes menos 4. Estou multiplicando um pelo outro. Então, na multiplicação, você sabe, ó, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Não é isso? Né? Então, todo número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Certo? Lembre-se sempre disso. Cuidado para não confundir isso aqui. Ó. Se eu tiver aqui, aí o resultado é o quê? Positivo ou negativo? Vai ser negativo. Por quê? Porque aqui apenas o valor do 4 é que está sendo ao quadrado. Então, continua esse sinal de negativo. Né? Mas aqui não vem o caso. Vamos lá. Então, menos 4 ao quadrado é igual a 16. Mais 1 ao quadrado dá igual a 1. Não é isso? Então, nós temos aqui a distância de A a B vai ser igual a raiz quadrada de 17. Aqui é a letra A, né? Raiz quadrada de 17. Eu pergunto a vocês, 17 tem raiz quadrada exata? Não. Dá para a gente fatorar isso aí? Também não. Então, a gente para por aqui. Se você quiser aproximar a raiz, tudo bem. Vai dar igual a 4, alguma coisa, né? Mas não há necessidade. Você pode parar por aqui. Ok? Pronto. Agora vamos resolver a letra B. Na letra B, nós temos os seguintes pontos, né? O ponto C vai ser menos 1 e 4. E o ponto D vai ser menos 2, menos 3. Resolve-se da mesma maneira, né? Você vai colocar a mesma coisa, né? Distância de A a B, agora não, né? Porque eu estou fazendo a distância entre o ponto C e o ponto D, né? Então aqui, ó, a distância de C a D é igual a raiz quadrada de XD menos XC ao quadrado mais YD menos YC ao quadrado. Ó, lembre sempre, né? Primeiro a gente coloca esse ponto aqui e depois esse daqui, ó. O B menos o C. Então, o B menos o C. Certo? Aqui, ó, o B menos o A. Aqui, ó, o B menos o A. Certo? Então, continuando aí. Distância. Ah, eu pergunto, e se eu fizer o contrário, dá errado? Não, dá não. Vai dar o mesmo resultado, certo? Então, aqui, a distância de C a D é igual a raiz quadrada de XD. Qual é o valor de XD aqui? Aqui, ó. X do ponto D. Então, menos 2. Menos XC. Quem é XC? Aqui, ó. Menos 1. Ó, pessoal, vocês estão vendo que aqui é negativo. Aqui também é negativo. Então, a gente pode fazer isso, ó. Menos 1. Ou então, se você preferir, você já pode fazer esse jogo aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. Por quê? Aqui não vai ficar assim, ó. Então, menos vezes menos dá mais. Eu prefiro já colocar direto. Então, dá mais 1 ao quadrado. Mais YD. Tá aqui, ó. O YD é quanto? 3. Menos 3. Então, você vai colocar menos 3 aqui. Certo? Porque aqui é positivo, né? E aqui é negativo, então ele vai ficar negativo mesmo. Menos YC. Quem é YC? 4. Olha, o 4 é positivo, aqui é negativo. Então, olha, mais vezes menos, então dá menos, não é isso? 4 ao quadrado. Certo? Então, aqui, distância de C a D é igual a raiz quadrada de
menos 2 mais 1. Aqui você está vendo que são sinais contrários. Então, um é negativo e o outro é positivo. O maior é negativo, o menor é positivo. Então, eu vou fazer a subtração aí e deixar o sinal do número maior. No caso aqui, o negativo, né? Então, se eu tenho menos 2 mais 1, então vai ficar menos 1. Coloca assim, parênteses, né? Porque ele é negativo e é ao quadrado. Mais. Agora eu tenho aqui, olha, menos 3, menos 4. Isso aqui é uma soma de valores negativos, né? É o mesmo que eu estou devendo R$3 e comprei mais R$4 fiado, né? Então, menos 3 mais menos 4, então isso aqui vai ser igual a menos 7. Coloca assim, parênteses também, ao quadrado. Então, a distância do ponto C ao ponto D vai ser igual a raiz quadrada de... Quanto é menos 1 ao quadrado? Olha, eu já falei aqui na anterior. Todo número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, menos 1 ao quadrado é igual a 1 positivo, porque é o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1, certo? Mais menos 7 ao quadrado, mais uma vez, número negativo elevado a um expoente par. Então, ele fica positivo. E 7 ao quadrado, quanto é? É 7 vezes 7, não é isso? Então, é o mesmo aqui, ó, menos 7 vezes menos 7. E quanto é 7 vezes 7? 49. Menos vezes menos, mais. Então, ele fica positivo, né? 49. Logo, a distância do ponto C ao ponto D é igual a raiz quadrada de, somando isso aqui, 50. Pergunto mais uma vez aí a você. 50 tem raiz quadrada exata? Tem não, né? 49 tem, mas 50 não. Mas aqui dá pra gente fatorar, né? Deixa eu fazer aqui, ó, 50. Se eu pegar 50 aqui e dividir por 2, dá quanto? 25, não é isso? Agora, 25 eu posso dividir por quanto? Por 2? Não. Posso dividir por 3? Não. Então, eu posso dividir por quanto? Por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. E 5 só pode ser por 5, então dá 1. Então, olha aqui, o que é que nós temos? A distância de C a D é igual a raiz quadrada de... O 5 não apareceu duas vezes aqui, então ele vai ficar ao quadrado. 5 ao quadrado. Vezes esse 2 aqui que apareceu apenas uma única vez, né? Então, a distância de C a D é igual. Olha, aqui é ao quadrado. Aqui não é um 2 também, a raiz aqui não é um 2, né? Quadrado, né? Raiz quadrada. Então, você pode cancelar aqui, ó. Esse 2 com o 2 aqui da raiz. E esse 5 vai sair de dentro. E vai ficar aqui do lado de fora. O 2, ele vai permanecer dentro da raiz. Por quê? Porque ele não é ao quadrado. Então, a distância do ponto C ao ponto D é igual a 5 raiz quadrada de 2. Continuando agora com a letra C. Os pontos dados foram esses daqui, né? Então, vamos lá. Qual é a forma? Distância do ponto O ao ponto E é igual a raiz quadrada de XO menos XE ao quadrado, mais YO menos YE ao quadrado, né? Ao quadrado. Então, substituindo aqui, distância do O ao E é igual a raiz quadrada de, substituindo, né? Olha, aqui tanto é zero para x como para y, né? Então, x do O é zero, menos x de E. Qual o valor de x de E? Menos 4. Então, a gente faz um jogo, ó, menos vezes menos dá mais 4 ao quadrado. Mais, agora y de O, zero. Menos y de E. Quem é y de E? Menos 3. Multiplica de novo, ó, menos vezes menos dá mais 3 ao quadrado.
Então agora vamos resolver isso aqui. Distância de OAE é igual a raiz quadrada de... Quanto é 0 mais 4? 4, né? Claro. Mais 0 mais 3? 3. Então aqui fica com distância de OAE é igual a raiz quadrada de... Quanto é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, certo? Então é igual a 16. Mais... Quanto é 3 ao quadrado? 9. Não é isso? Porque é 3 vezes 3. 9. Então, a essa distância aqui vai ser igual a... Quanto é 16 mais 9? Você vai somar, né? Aqui tem uma soma. Então, você vai somar. 16 mais 9 dá igual a 25. Agora, eu te pergunto. 25 tem raiz quadrada exata? Tem sim, né? É 5. Por quê? 5 vezes 5 dá igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Ok? Beleza. Agora vamos aí resolver a letra D. A letra D, os pontos são F é igual a menos 5 e 4. E a letra G, 2 menos 5. 2 menos 5. Né? Então vamos lá. Distância de A a B, aliás, distância de G a F é igual a raiz quadrada de xg menos xf ao quadrado, mais yg menos yf ao quadrado. Aí você diz, Joaquim, é necessário colocar essa fórmula toda a vida? Não. Eu estou colocando aqui para poder facilitar. Se você acha que você já sabe fazer, sem precisar colocar a fórmula, tudo bem, você já vai direto para cá, ó. Mas eu acho melhor colocar a fórmula, que fica melhor da gente visualizar para poder substituir, beleza? Então vamos aqui, olha. Distância de G a F é igual a raiz quadrada de... Qual o valor de xg? Tá aqui, ó. X do ponto G. 2. Menos x do ponto F. O que é x do ponto F? Tá aqui, ó. Menos 5. Então, mais uma vez, aqui é negativo, né? Então, multiplica, ó. Menos vezes menos, mais. Aí, coloca o 5 ao quadrado. Mais. YG, menos 5. Tá aqui, ó. Y do ponto G, menos 5. Né? Então, coloca aqui. Menos 5. E aqui não coloco mais. Não, por quê? Porque aqui é negativo e aqui é positivo. Então, menos vezes mais vai dar menos. Então, por isso que eu coloco menos. Agora, menos XYF. YF está aqui, ó, 4. Né? Aqui é X, aqui é Y. Então, aqui, ó, 4. 4 é positivo. Então, por isso que ele vai ficar negativo aqui, ó. Mais vezes menos, então dá menos. 4 ao quadrado. Né? Então, a distância de G a F é igual, vamos lá, 2 mais 5, 7 ao quadrado. Não é isso? Mas os dois são positivos, a gente soma e conserva o sinal, né? Agora, esses dois aqui são negativos, também a gente conserva o sinal. Caso a gente vai somar aí o 5 mais o 4 e deixar ele negativo, não é isso? Quanto é 5 mais 4? 9. Então, repete o sinal, fica menos 9 ao quadrado. Então, a distância de G a F vai ser igual a raiz quadrada de... Quanto é 7 ao quadrado? 7 vezes 7. 49. Mais. Quanto é menos 9 ao quadrado? Eu já falei para vocês, né? Que menos ao quadrado, né? Ou seja, todo valor negativo elevado a um número par, ele fica positivo. Então, aqui vai ficar positivo, né? E 9 vezes 9 é igual a 81. Então, soma 49 mais 81. Vai dar quanto? 49 mais 81 dá igual a, ó, 1 mais 9. Vou colocar aqui a raiz, né? 1 mais 9, 10.
vai 1. 1 mais 8, 9, 9, 4, 13. 130. 130, né? Aqui vai adiantar uma fatoração? Não, porque aqui não tem raiz quadrada exata, né? Você sabe, né? Olha, se eu pegar aqui 130 e for dividir por 2, dá quanto? Ó, 7 vezes 2, 14, dá um 6, né? 12 para 13, 1, 10. Aqui vai dar um 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Aí 65 já não pode ser... Então, não vai dar certo você fazer essa fatoração aqui. Então, você para aí na raiz quadrada de 130. Ok? Continuando aqui, né? Com a resolução, agora com os pontos H e I, né? Na letra E. Então, vamos ver aqui, ó. Distância de I a H é igual a raiz quadrada de xi menos xh ao quadrado mais yi menos yh ao quadrado, né? Então essa distância aqui vai ser igual a quanto? Vamos ver, né? Substituindo aqui, xi, tá aqui, ó, menos 1. Pessoal, lembre-se sempre, esse primeiro aqui é o x, o segundo é o y. Ele está negativo, então aqui é positivo, então por isso que ele vem negativo, né? Porque quando eu multiplico isso aqui, ó, menos vezes mais, então fica menos. Então por isso que ele continua negativo. Agora, ó, menos xh. Quem é xh? Menos 1. Agora aqui, vejam, ele é negativo. Mas aqui é negativo. Então, por isso que eu multiplico aqui e ele vai ficar positivo, né? Porque menos vezes menos dá mais. Então, é por isso que ele vem, ele fica positivo, né? Por conta da multiplicação dos sinais. Mais yi, 12. Menos yh, 5. Ao quadrado. Então, essa distância aqui vai ser igual a... Eu tenho menos 1, mais 1, vai ser quanto? Hã? Se eu estou devendo R$1 e paguei R$1, não fiquei devendo mais nada. Então, é 0, né? Mas, agora eu tenho 12, vou tirar 5. Fica quanto? Quanto é 12 menos 5? 7. Tá aqui, ó, 7 ao quadrado, né? Fica positivo por quê? Porque o maior aqui, o número maior aqui, ele é positivo. Então a gente faz a subtração e dá o sinal do número maior, não é isso? Então 7 ao quadrado. Então eu tenho distância de IH é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado é 0, né? E 7 ao quadrado, isso aqui não precisava nem você ter colocado. Eu coloquei apenas para poder você ver direitinho aqui quanto foi que ficou essa soma, certo? Então vamos aqui, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, então dá igual a 49. Então a distância aqui vai ser igual a quanto? É só você extrair a raiz. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. Né? Porque 7 vezes 7 dá igual a 49. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Beleza. Prosseguindo aqui, agora na letra F. Esses pontos aí que foram dados, né? Então vamos aqui calcular a distância novamente. Distância de K a J é igual a raiz quadrada de xk menos xj ao quadrado mais yk menos yj ao quadrado. Então, a distância de K a J, isso aqui vai ser igual a quanto? Substituindo aqui os valores, valor de xk, 3, ó. Mais uma vez, vou colocar aqui para poder vocês não esquecerem, certo? X e Y, aqui também x e Y, né? Então, olha, qual o valor de xk? 3, está aqui. Menos xy, aliás, xj. Né?
Qual o valor do xj? Está aqui, ó, menos 2. Aqui, como vocês viram, é negativo, né? Então, multiplica. Menos vezes menos vai dar mais 2 ao quadrado. Mais. Agora, o yk, quanto é? Menos 4. Né? Então, continua menos 4. Menos yj. Yj é quanto? Menos 1. Mais uma vez, eu vou multiplicar os sinais. Ó. Menos vezes menos, mais 1 ao quadrado. Então, essa distância aqui, ela vai ser igual a soma, né? Porque tem os mesmos sinais, os dois. Então, a gente soma e conserva o sinal, né? 3 mais 2, 5 ao quadrado. Mais. Agora, eu tenho aqui, olha, menos 4 mais 1. Veja que aqui um é negativo e o outro é positivo. O maior número aqui é negativo, né? Então, ele vai ficar negativo, o resultado, né? Então, se eu tenho menos 4 mais 1, então vai ficar igual a menos 3 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a... Quanto é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, então dá igual a 25. Mais. Quanto é menos 3 ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3. Então, dá igual a mais 9. Só recapitulando. Todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Então, fica 9, né? Então, aqui a distância do K ao J é igual a... Soma-se agora, né? Porque os dois são positivos. A gente vai somar e conservar o sinal. Então, 25 mais 9 dá igual a raiz quadrada de 34. 34. Tem raiz quadrada exata, pessoal? Não tem, né? Dá pra gente fatorar? Ó, vamos ver aqui, ó. Se eu pegar aqui 34 dividido por quanto? Por 2, né? Então vai dar igual a quanto? 17. 17 pode ser dividido por quanto? 17 é um número primo. Então só pode ser dividido por 1 ou por 17, né? Adiantou aqui eu fazer essa fatoração? Não. Né? Não adiantou em nada aqui. Porque eu não vou tirar nada de dentro do parêntese. Então, eu paro aqui. Foi o mesmo que aconteceu lá na letra D, né? Quando eu tinha 130. Vamos colocar aqui. 130 dividido por 2, que dá igual a 65. 65 só pode ser por 5, que dava igual a 13. E 13 só pode ser por 13, porque também é um número primo, né? Então, ó, não adiantou nada aqui a gente resolver. Então, por isso que eu deixei lá, daquele jeito, ok? Então, pronto. Então, a distância desse ponto aqui é a raiz quadrada de 34.